Muito bom dia. Esse é o nosso 19º encontro do Clube do Desenho. Hoje é dia 26 de março de 2023. E a nossa aventura hoje é continuar o estudo dos peixes. Então, para quem não esteve aqui antes, a aula 18 está lá no YouTube, no canal da Associação Sagres, sempre à disposição de vocês. E a gente tem, então, a tarefa de ver como é que os peixes se movimentam e, principalmente, como é que eles se dobram. Nesse meu estudo, eu descobri que o peixe não dobra de qualquer jeito, e peixes diferentes também, assim, se contorcem de maneiras diferentes, de acordo com a anatomia deles. Isso foi uma descoberta incrível, já foi um maravilhamento por essa natureza. Sempre tem algo para nos surpreender. Então, eu vou levar vocês lá para o nosso PowerPoint e falar antes um bom dia para a Vanessa. Oi, Ivan, que bom te ver. Faz tempo, né? Estou vendo a Fernanda também. Oi, Fernanda. Então, vamos lá. Acho que chegou para vocês. Eu peço desculpas por ter sempre essa aba aqui aberta, mas é que me ajuda a me localizar no que eu tenho que falar, às vezes eu tenho que pular slide. E antes de mais nada, eu queria de novo falar do John Muir Laws. Ele é um artista, um cientista americano, e foi ele que trouxe a inspiração do Clube do Desenho. Ele tem um canal também no YouTube, ele tem um site maravilhoso, e ele promove também estudos da natureza com desenho. Então, muitas e muitas vezes eu me inspiro, eu vou atrás daquilo que ele propõe, daquilo que ele traz como olhar para o mundo. Então, se às vezes vocês se encontrarem com ele e falar, nossa, a Luciana copiou daqui, copiou mesmo, né? Porque copiar é tudo de bom. E ele que trouxe essa informação muito bonita de como é que os peixes se dobram e por quê. Então, quando eu falar disso, lembrem dele, tá? Eu estou só passando para frente uma coisa que esse ser generoso e maravilhoso está também trazendo para o mundo. Então, antes de mais nada, aliás, eu queria lembrar que no nosso encontro anterior, nós fizemos umas brincadeiras muito simples com o carvão, e aí a gente colocou um olhinho, um rabinho, umas barbatanas e viraram peixe. E eu quero propor que a gente comece, antes de mais nada, fazendo isso também nesse encontro agora. Então, vocês vão pegar um papel, um lápis, e nós vamos fazer lemniscatas bem soltas. E no final da aula a gente vai transformar isso em peixe, tá bom? Então, eu queria que vocês fizessem lemniscatas, ó, bem estranhas. Um lado maior que o outro. Torcidas, elas podem ser retinhas, tanto faz. Torcida para cima, torcida para baixo. Pode uma passar por cima da outra, não tem problema. E a gente pode fazer muitas linhas também, e a gente pode ir corrigindo, tá vendo? Quando eu comecei essa aqui, ela ficou muito igual. E como eu quero um lado maior que o outro, eu vou esticando até aparecer uma lemniscata do jeito que eu quero. E acho que vocês já conseguem, com um pouquinho de fantasia, enxergar peixinhos aqui nadando e se contorcendo, né? A gente depois vai praticar, vai entender um pouquinho mais de como é que eles funcionam mesmo, como é que é a anatomia, e aí vai ser muito fácil a gente pegar isso daqui, ó, e transformar em peixe. Então, vai ser o final da nossa aula, tá bom? Então, agora é só brincar sem pensar em nada. Gastou um lado da folha, pode virar e vai brincando. Todo tipo de lemniscata, esquisitas, compridas, deformadas, torcidas, tanto faz. Isso também é um jeito bem bacana da gente ir soltando a nossa mão. E a gente também lembrando que a linha é um ser maravilhoso, que ela pode ser grossa, ela pode ser fina, e que
A gente pode também trazer expressividade para a linha. Eu faço fraco, eu faço forte, eu interrompo, eu posso fazer... Vou pegar uma outra. Eu posso fazer gestos em que começa, solta, sai do papel e volta. Então, eu posso ter a linha forte e fraca, fluida e interrompida. E, na verdade, a gente já viu isso lá para trás, que é essa qualidade da linha que vai trazer uma beleza incrível para o nosso desenho. Tá bom? Então, isso a gente pode estar brincando sempre com a linha. Brincar com as lemniscatas vai ajudar a gente a entender como é que os peixes se movem, tá bom? Então, vamos deixar isso aqui descansando como receita de bolo. A gente põe um pouquinho aqui de lado e lá para o final da aula a gente volta a pegar essa. E a primeira coisa, então, que eu queria trazer para vocês, deixa eu ver se está na ordem certa. Isso. Talvez a gente lembrar um pouquinho do que foi que a gente olhou no nosso encontro passado, a gente observou partes do peixe e a gente aprofundou o que era olhar para esse peixe como se ele estivesse no museu, com ele mortinho, durinho na nossa frente, para a gente entender que existem três partes importantes, né? A cabeça, o corpo, a cauda. Que a gente tem esses conjuntos todos de barbatanas que têm nomes. Todos os peixes vão ter uma barbatana dorsal, uma barbatana, que, aliás, aqui no caso é dupla, a peitoral, são duas. A ventral, que são duas também, que estão aqui no ventre. A anal, que encontra depois da abertura do ânus, e a caudal, que é a cauda do peixe. Então, sempre que a gente for desenhar peixes, a gente tem que lembrar que são todas essas barbatanas que a gente tem que arrumar um jeito de colocá-las, tá? Então, de novo, ó, dorsal, peitoral, ventral, anal e caudal. Bem importante. A gente conversou também sobre esse gesto que tem aqui na cabeça do peixe, que é o opérculo, essa abertura onde aqui dentro ficam as guelras. E como é bonito esse gesto aqui, olha. Então, se a gente quer fazer uma cabeça de peixe, na nossa vida normal, a gente faz assim, né? Para mostrar esse opérculo. Mas esse opérculo, ele é muito mais bonito do que só essa coisa aqui assim. Ele é um gesto que não vai até o final. Ele tem um pouco essa cara aqui, ó. Ele é mais largo aqui, ele vai se afinando para lá. E olha como isso já torna o nosso peixe mais realista do que quando eu estou trabalhando desse jeito. Então, esse é o opérculo, esse gesto bem bonito. Bom? E a gente viu também, vou aproveitar que a gente está aqui, como a boca do peixe vai para baixo. Ela tem esse gesto de ir para baixo. Ele sempre parece estar com uma cara meio brava, assim. E também é muito comum a gente ter o peixe com a boca aberta, porque a água entra pela boca, ela é filtrada pelas guelras e ela sai. Então, o peixe respira por esse gesto aqui, ó, da água entrando pela boca e saindo pelas guelras, por essa parte aqui do opérculo. Então, muitas vezes, é interessante a gente ter esse peixe com a boca aberta, porque isso traz também um gesto muito característico para esse animal. Tá bom? E o olho, que muitas vezes é um olho estufado, assim, que vai para fora. Então, só com isso, olha o quanto que a gente saiu do peixe primário para um peixe mais realista. Então, isso tudo a gente olhou no encontro passado, e a gente viu também qual é o processo, como é que a gente começa sempre pela proporção, pensando nessa linha lateral do peixe, qual o tamanho para cima, para baixo, como é que a gente divide cabeça, corpo e cauda, e aí a gente foi vendo direitinho como é que a gente vai marcando as barbatanas até a gente chegar na forma do peixe. Então, isso tudo está na aula 18, tá bom? E agora a gente tem a tarefa
de olhar como é que a gente pode entender e desenhar o peixe em movimento. E a gente conversou como o peixe é uma expressão, ele é um ser muito próximo do ambiente onde ele vive. Então, esse peixe é totalmente em harmonia com o gesto da água. Então, o peixe, ele se move, ele se torce, ele é fluido também, né? Então, nós temos a tarefa de olhar, a gente quer desenhar o peixe em movimento para esses dois aspectos. Como é que eu faço uma vista, não só de perfil, mas uma vista em perspectiva de 3/4, e como é que eu vou trabalhar com as torções? Então, a vista de 3/4, olha só que interessante quando a gente tem aqui essa foto dessas piranhas, e que a gente tem um peixe, que, né, 1, 2, 3 aqui, eles vão se virando. Ele não está totalmente de perfil, mas aqui está um pouquinho mais de frente para nós, e esse aqui está bem mais de frente. Então, a gente está vendo como, numa composição, é importante a gente ter peixes em várias posições, não só de perfil totalmente, mas de 3/4, e esse 3/4 que vai se movimentando para virar uma vista de frente, tá bom? E, para isso, eu quero chamar a atenção, de novo, para a perspectiva. E sem esse entendimento da perspectiva, a gente fica perdido. Então, de novo, peguem uma folhinha e a gente vai fazer muito, muito, muito simples, trazer para a nossa consciência leis da perspectiva, tá bom? Vocês podem fazer aqui um retângulo, bem simplesinho, não precisa de régua, não precisa de nada, a mão livre mesmo, tá bom? E nós vamos dividir esse retângulo no meio. E a gente já fez isso aqui em uma das nossas aulas lá atrás. Nós vamos dividir esse retângulo no meio dessa seguinte maneira. A gente vai traçar essas duas diagonais, e aonde elas se cruzam, nós vamos traçar o meio. E depois nós vamos dividir o meio no meio de novo. Então, nós vamos de novo traçar duas diagonais nessa metade e traçamos aqui essa perpendicular. De novo, do outro lado, a gente considera só esse retângulo aqui, essa metade, traçamos as diagonais, onde elas se cruzam, nós vamos ter, de novo, uma divisão. Então, aqui eu tenho uma divisão no meio, 1/4 e 1/4. Tudo bem até aqui? Deu para entender? Todo mundo conseguiu fazer? Eu consegui. Joia. Então, nós vamos agora colocar isso em perspectiva, tá? E na perspectiva significa que esse nosso quadrado, esse nosso retângulo, ele se deforma desse jeito aqui assim, ó. A gente tem uma aula só disso. A aula de perspectiva, eu não lembro mais qual foi, mas a gente tem, está lá no YouTube, tá? Então, o que a gente tem que fazer é traçar essa vertical, e daqui essas pontas a gente vai levar para um ponto lá longe, tá? E a gente vai decidir onde a gente quer que termine. E a gente vai repetir esse processo, tá bom? Nós vamos dividir aquilo que a gente fez lá em cima, a gente fez isso aqui em cima só para poder repetir aqui embaixo, sabendo o que a gente está fazendo. Então, a gente vai dividir no meio. E olha que interessante, primeira lição, primeira coisa muito importante. Agora, cada metade já não é mais igual. A metade da frente é maior do que a metade de trás. Tá vendo? Isso é importantíssimo, porque quer dizer que quando a gente tem uma coisa em perspectiva,
Olha só. Essas distâncias vão diminuindo conforme a gente vai virando o objeto, tá bom? Nós vamos desenhar isso já já juntos também. É só para você já ter uma ideia. Então, importante a gente perceber que, em perspectiva, as distâncias, conforme elas vão se aproximando desse ponto aqui, que é o famoso ponto de fuga, elas vão diminuindo. Então, nós vamos de novo fazer a divisão da metade, tá bom? Vocês vão traçar o X de novo e vão traçar uma vertical aqui. E, de novo, cuidado para não se confundir. Se precisar, põe a mãozinha assim, ó, para não se perder nessas divisões todas, tá bom? Então, aqui dá para ver melhor ainda como essas distâncias agora estão diminuindo conforme a gente está indo lá para longe. Tá bom? Então, olha só. Essa distância diminui e o tamanho da nossa vertical também vai diminuir. Então, se aqui, ó, cabe um peixe assim, aqui, olha só, o peixe vai estar assim, ó, né? Ele vai ter mais cabeça, ó. Vai aparecer mais essa parte aqui do que essa aqui, ó. Se eu ponho a cabeça na primeira metade, nesse primeiro, um quarto, a hora que eu coloco aqui, esse um quarto aqui é desse tamanho, ó. Então, eu vou ter mais cabeça do que cauda. E o contrário também. Se aqui fosse, né, a cauda, eu teria uma cauda enorme e uma cabeça pequenininha. Oi, Caio, nós estamos estudando como é que a gente faz peixe em perspectiva, tá? Então, eu fiz aqui, olha, um retângulo, dividi na metade, e depois dividi na metade traçando as duas diagonais, depois dividi cada metade na metade de novo, traçando as duas diagonais e fazendo uma vertical. Então, aqui a gente tem uma divisão em 4 partes, sem perspectiva, vista de frente. E aqui agora a gente traçou um retângulo em perspectiva, ou seja, eu traço essa primeira reta, levo para o ponto de fuga, escolho aleatoriamente aonde isso termina e traço de novo essas diagonais. Primeiro no todo, para achar essa metade aqui, depois, na metade, eu traço de novo a diagonal para achar onde elas se cruzam, essa vertical, e a mesma coisa do lado de cá. E aí, se a gente encaixa um peixe aqui, olha, visto totalmente de frente, sem perspectiva, aqui a gente tem a parte da frente, eu marco o opérculo aqui, assim, essa abertura, ó. Quando ele está em perspectiva, a gente tem essa cabeça muito maior em relação ao rabo. E aí eu fiz um modelinho aqui para vocês. Quem é professor e precisa estudar, ou precisa mostrar para os alunos, pode ser bem legal. Isso aqui é massinha vagabunda comprada na papelaria, tá? Então, pode ser interessante para a gente poder mostrar aqui. Olha só. Quando eu estou vendo de lado, esse aqui é esse aqui, ó. Tá? E conforme ele vai entrando em perspectiva, ele vai virando assim, ó. Peraí, deixa eu encaixar direito na câmera. Olha. Conforme ele vai virando, olha como vai diminuindo aqui essa medida. Dá para ver. Vocês fecham o olho e medem assim, com o dedo, com o lápis, vocês vão ver que conforme eu estou virando, essa medida aqui está diminuindo, certo? Conforme está indo para a perspectiva. E também, olha só, a cabeça agora é muito maior do que o corpo. Aqui nessa posição que eu estou, mal dá para ver a cauda aqui. E olha que interessante. Eu começo a enxergar o outro lado do peixe, tá vendo? Então, se assim eu enxergo só um olho, conforme ele vai virando, eu começo a enxergar outras partes. Eu enxergo um pouco mais desse lado da boca, eu enxergo esse olho que está aqui, posso enxergar um pouco desse lado aqui do peixe. Então, conforme ele vai virando em perspectiva,
eu também preciso achar aonde que vão estar as linhas mestras dele, tá bom? Então, essa linha aqui de cima, essa linha dorsal importante, ela sai desse lugar aqui bem do alto e ela começa a vir aqui mais para frente, ó. E aqui eu vou ter um lado, ó, um olho, outro olho. E a boca vai começar a estar aqui assim, ó. Tá? Deixa eu só dar uma apagadinha aqui. Então, lembrar que conforme o peixe vai virando, ele também vai revelando algo que estava escondido do outro lado. Então, não só aumenta a parte da frente, as distâncias todas vão diminuindo, como eu também começo a enxergar algo que era só, né, só era possível ver se eu fizesse a torção. Se ele estivesse aqui, eu não estaria enxergando. Então, isso tudo agora é como receita de bolo mesmo, isso aqui que a gente está fazendo, tá? Guarda essa informação, porque a gente vai aplicar tudo isso mais tarde. Importante só saber, deu para fazer essas duas possibilidades aqui e entender como é que o peixe encurta. Isso é o mais importante. Perceber que o peixe encurta. Isso chama esforço. Essa é uma perspectiva que chama esforço. Que é quando eu tenho o encurtamento, se eu tenho meu dedo visto assim, ele não está sofrendo perspectiva, mas se eu viro o meu dedo, olha só o que vai acontecendo. Ele vai encurtando, isso é um esforço. E a nossa cabeça briga com a gente na hora de desenhar. Olha só o meu dedo visto de frente. É só uma bolinha. É a mesma coisa com um peixe visto de frente. É só uma bolinha aqui. A bolinha meio achatada, mas é só uma bolinha. Aqui tem uma barbatana, outra, e o olho está aqui e aqui, e a boca está aqui. Isso é o peixe visto de frente, certo? A nossa cabeça briga porque ela sabe que o peixe é comprido. Ela fala, mas como que você vai fazer só uma bolinha? O peixe é comprido. Então, a gente tem que fazer uma conversa com a cabeça e falar, escuta, vamos acreditar no olho, porque o olho sabe o que ele está enxergando. Então, esse é um exercício bem legal para vocês fazerem, como, sabe assim, precisar convencer a cabeça, usa o próprio dedo, ele está sempre com a gente. Olha como vai encurtando a medida e olha como de frente o nosso dedo, ele é só uma bolinha. Tá bom? Então, nós vamos guardar isso aqui também para a nossa receita, porque nós vamos usar isso lá para frente. Tem alguém que ficou perdido? Ok. Então, vou lá para o PowerPoint de novo. Então, nós acabamos de fazer isso daqui, esse exercício, e esqueci de falar para vocês que as linhas também vão ficando mais curvas, porque nós estamos trabalhando com um objeto que é, olha, nosso peixe, ele tem um volume. Então, é melhor eu mostrar. A hora que ele vai virando, a gente vai enxergando melhor essa curva do volume. Percebe? Olha aqui. Ele é curvo. O peixe, eu tenho um modelinho de papel. Se eu viro ele assim, de frente, ele não tem volume nenhum. Ele é só uma folha. Então, a gente está saindo do reino vegetal, onde a gente trabalhou com as folhas, e a gente está tendo que ganhar a consciência agora de algo que tem volume. Então, a hora que ele vai virando, né? Ele está aqui assim, a gente tem uma situação muito mais das verticais, conforme ele vai virando, esse volume aqui, olha, ele vai aparecendo. Então, quanto mais eu viro, mais redondinho essas linhas vão ficando. Tá bom? Então, e aí vocês sabem que isso tudo eu posto lá na nossa página do Facebook. E também, se alguém não tem vontade de participar do grupo, pode depois tirar um print da tela. Não? Então, olha só, vamos desenhar isso aqui junto? Como é que agora eu penso numa salsicha
Você tem que pensar em algo que tem volume e a gente vai agora entender essas linhas todas. Então, de novo, vamos pegar uma folha de papel e vamos fazer juntos isso daqui. Tudo receita de bolo, né? Que a gente está preparando. Isso aqui é uma receita maravilhosa, muito chique. Porque depois a gente vai juntar isso, tá? Então, nós vamos agora trabalhar com essa salsicha. Então, nós vamos criar aqui uma elipse, mais ou menos, nada precisa ser muito perfeito, tá? É só uma brincadeira. A gente vai diminuir ela um pouquinho. A gente vai diminuir um pouco mais, e a hora que a gente diminui, pode até dar uma viradinha, e mais do que tudo, eu não fiz tão bem aqui. Eu queria que a parte da frente agora, vocês já sabem por quê, ficasse um pouquinho maior, ó. Tá? Também pode até ser um pouquinho maior, até a gente chegar numa bolinha. Então, o que a gente desenhou, na verdade, quando a gente faz isso aqui assim, a gente está só representando em forma de salsicha o que seria esse peixe e fazendo essa rotação. Bom? Então, a gente fez isso. Agora, se eu falasse para vocês, vamos desenhar o peixe, vocês talvez se travassem, porque é tão, ai, agora é o peixe. Se a gente fala em elipse, é mais fácil, porque a cabeça não fica apavorada, né? O que atrapalha a gente é a cabeça. A cabeça é que é cheia de drama. A mão e o olho são muito mais tranquilos, tá bom? Então, a gente vai dividir isso aqui assim, ó. Olhômetro. Dividir em 3 aqui, ó. Em partes iguais, tá? Essa é a vista de perfil. Então, simplesmente, ó, dividiu em 3. Sem drama nenhum. Na hora que a gente vai dividir o de baixo, a gente vai ter que ir no chutômetro mesmo, ó. Posso dar uma inclinadinha e eu vou dividir assim, ó. Então, aqui a gente já tem um... E aí, gente, pode ser peixe, mas eu posso falar de sapo, posso falar de passarinho, posso falar de cobra, posso falar de qualquer coisa. E começa a fazer essa passagem do que é lateral para o que é frontal, né? Ó, tá? Aqui a gente pode exagerar ainda mais. Então, 1, eu posso até fazer um pouco mais redondo, 2, 3. No chutômetro, eu só tenho que garantir que essas distâncias estão diminuindo, tá bom? Então, eu não posso ter uma distância aqui atrás que é maior do que da frente. Então, sempre maior, um pouquinho menor, um pouquinho menor, um pouquinho menor. Até eu ter uma situação em que eu tenho esse objeto agora totalmente de frente para mim, e eu só estou vendo, são bolinhas, né? Bolinhas concêntricas. Isso é essa situação do peixe totalmente de frente para nós, tá? Como se estivesse vendo, né? O círculo aqui, a cabeça, depois o que seria o círculo do olho, o círculo onde depois se encaixa a boca. Então, essa seria o esquema do peixe visto totalmente de frente. E eu acho que vocês conseguem visualizar os peixes aqui, né? A gente pode agora, vamos transformar isso em peixes? Olha, vocês sabem que a linha de cima é um pouco mais redonda, a de baixo é um pouquinho mais reta. A gente só puxa assim, ó, faz a cauda. Vamos colocar aqui o opérculo, desse jeito bonito que eu já mostrei para vocês. O olho e a boca para baixo. Simples assim, olha. E aí a gente vai começar a fazer a rotação, tá bom? Então, a gente tem aqui, olha, vocês podem imaginar que aqui a gente começa esse círculo que vai estar totalmente de frente para nós. Aqui a gente pode colocar aqui só como uma ajudazinha, ó. Está um pouco virado já. Então, eu posso agora aqui, ó, de novo. Posso achatar um pouco aqui embaixo. A cauda agora ela vai ser menor um pouquinho, certo? Isso já está em perspectiva, não vou fazer uma cauda muito grande. A cabeça tem que ser maior que a cauda. Vou colocar aqui o meu opérculo. Vou colocar o meu olho. E aqui eu posso começar a mostrar que tem um olhinho aparecendo lá do outro lado. E aqui, a boca.
Aqui eu posso colocar um pouquinho mais aparente essa frente da carinha do peixe, ó. Então, de novo, posso achatar um pouquinho aqui embaixo. Vou fazer uma cauda mais curtinha ainda, porque está em perspectiva. Vou buscar aqui o meu opérculo, ó. E se aqui eu tenho um olho, eu traço agora uma paralela para saber onde é que está o outro olho lá do outro lado, ó. Uma horizontal aqui assim, ó. No caso, como ele está bem, assim, não tá, a gente não está girando ele assim, então a gente pode fazer uma paralela meio aqui, ao que seria a folha, tá? E a boca também, agora vai sair paralela a essa linha do olho. Isso tudo aqui é paralelo, tá bom? Eu posso fazer a boca, então, para baixo, ó. A gente não está colocando as barbatanas todas, mas a gente teria que buscar, olha só, aqui onde seria essa linha, ela já virou um pouquinho, né, a linha dorsal, ó. E aqui virou ainda mais, ó. Eu sempre preciso achar onde é que está essa linha, para se quiser colocar a barbatana, colocar sempre no lugar certinho, tá bom? E aqui, então, aquilo que eu já fiz para vocês, ele está totalmente de frente, né? A gente tem que achatar um pouquinho essa carinha dele. A gente tem um olho aqui, o olho do peixe é meio para fora, ó, paralelo, tá? Boca aqui também, abrindo para baixo aqui assim, ó. Aqui sai um nariz por conta das esferinhas, né? Daí a gente tem uma barbatana de um lado, do outro, a dorsal e a ventral. Tá bom? Então, o que a gente fez foi virar o peixe desse jeito. Entendendo um pouco a questão das proporções. Sem isso, a gente vai ficar perdido. E é importante, agora a gente foi trabalhando em cima daquele esquema que a gente tinha feito, né? Mas bacana se vocês quiserem deixar isso registrado como um processo, vale a pena repetir de novo, e depois estava conversando aqui sobre como guardar essas anotações todas, conversamos antes, né, da aula começar, a gente pode até ter um encontro para a gente aprender a fazer uma encadernação, porque é interessante de vocês deixarem registrado todos os processos. Então, antes de transformar, né, isso nisso, ou antes não, faz isso, depois repete para fazer isso daqui, para vocês terem registrado os dois passos, tá? O momento de fazer as salsichas, como é que a salsicha vira, e depois como é que a salsicha vira. Porque se a gente é professor, ou se a gente é terapeuta, ou mesmo se a gente é artista e só quer ser feliz na vida, às vezes a gente quer relembrar o que foi um processo, e se a gente tem tudo anotadinho, pode ser bem bacana. Bom, tudo bem até aqui? Bem. Tudo bem. Maravilha. Então, de novo, vamos deixar essa nossa parte da receita aqui aguardando para a hora que a gente vai juntar tudo. Eu queria só chamar a atenção de vocês, eu falei dessas linhas de apoio, né? Quando a gente trabalhou com o peixe totalmente frontal para nós, assim, né, de lado, a gente trabalhou com com as verticais, né? Marcando onde é que é a cabeça, onde é que é corpo, onde é que é cauda. Agora, vai ser importante para nós usarmos os apoios, né, das linhas paralelas, que eu já comentei um pouquinho nessa hora da gente trabalhar, mas só para isso ficar guardado também como informação para vocês. A gente fala, mas cadê o outro olho? Aonde que é a altura dele? Como é que é o outro olho ou a boca em relação aos olhos? Então, assim como na feição humana, a gente vai achar essas paralelas de apoio, então, olhos, né, um olho e o outro criam uma reta, depois tem a parte da base do nariz, que é uma paralela em relação aos olhos, começo da boca, linha do meio da boca, fim da boca, queixo, isso tudo são
paralelas que nos ajudam a fazer um rosto que não vira um Picasso, certo? Vai funcionar do mesmo jeito para os animais. Então, deixa essa informação aqui de apoio para vocês. Muitas vezes, numa hora de drama, de que eu não sei onde colocar as coisas, essas linhas de apoio, essas paralelas podem ajudar bastante. Tá? Então, olha só. O que a gente fez agora foi ganhar consciência de como é que o peixe vai diminuindo. Aqui agora são imagens para aquilo que a gente já teve e já sabe, tá? Então, como é maior na frente e menor atrás. E como as distâncias também vão diminuindo. Olha só. Então, reparem aqui, ó, como a distância entre essas duas barbatanas vai diminuindo conforme o peixe vai virando um pouquinho. Então, aqui a gente tem uma distância maior, distância menor, e aqui uma distância muito, muito menorzinha, tá bom? Então, bem de perfil, 3/4, virando de frente para nós. Olha aqui. Olha como é muito maior na frente, se o peixe está em perspectiva do que é aqui para o rabo. Não sei se teve alguma mensagem. Sim, Dani, depois eu te coloco, tá bom? A gente combina aqui no final da aula, tá? Ok, aqui para vocês verem também, não só em desenho, mas em fotos. Então, se esse bicho agora não está mais parado, morto no museu, se ele está vivo, ele vai aparecer com partes, às vezes maiores para nós e partes menores, tá bom? Então, aqui, um tubarão numa vista de 3/4, agora um peixinho, e vai sempre funcionar desse jeito. Maior na frente, menor atrás. Olha que bonito aqui, como a gente consegue enxergar esse olho aparecendo aqui do lado esquerdo, e um pedaço da boca. A barbatana peitoral, que eu estou, olha, aqui começando a aparecer, olha que bonitinho. Eu estou totalmente de frente, né? Tem de perfil, quando eu falo de frente, é de perfil. Eu só estou enxergando essa aqui. Conforme vai virando, olha como essa barbatana peitoral vai ganhando mais aparição. Olha só que legal. Quase de frente. Então, é muito bonito, porque quase que a gente começa a enxergar o passarinho, né? Então, a gente vê como os pássaros têm essa relação também muito forte com o ar e como tem algo do peixe, dessa relação do peixe da água que o pássaro também tem com o ar. Até a gente chegar nessa vista totalmente diferente, que a gente já desenhou. E que a gente tem que convencer a cabeça de que é assim, estreitinho. E pode ser muito estreito e muito pequenininho. E a gente pode ter peixes que de frente são mais achatados, em cima e embaixo, e tem essa expansão na horizontal. Então, a gente tem peixes achatadinhos na vertical, ou peixes que são mais achatadinhos na horizontal e crescem horizontalmente. Bom? E a gente também vai ter a possibilidade de ter os peixes vistos de trás. E o princípio é o mesmo. A gente vai ver muito mais daquilo que agora que é trás, que está na frente, certo? E vai diminuir conforme está indo para a parte da cabeça. Então, essa parte é maior e a parte de trás é menor. Então, depois dá para vocês brincarem. Olha que bonito isso daqui. Eu coloco todas essas fotos lá no Facebook, tá bom? Então, essa é uma bela foto para a gente depois parar um pouquinho e tentar desenhar e perceber como agora o rabo tem um tamanho maior do que essa parte aqui da frente da cabeça. E agora, para a gente acrescentar a parte, assim, a outra metade da aula, a gente tem que perceber como é que os peixes também, às vezes, se dobram, como é que eles aparecem dobrados para nós, olha. Então, uma coisa é o peixe de 3/4, por exemplo, ou quase de frente, em que eu não estou vendo uma dobra.
Eu estou enxergando todo um lado sem que o outro lado comece a aparecer. E tem momentos em que a gente tem os peixes de uma certa maneira em que eles se dobram. E aqui é muito interessante porque a gente começa com um lado do peixe aparecendo, então aqui eu tenho o que seria o lado de fora aqui para nós, ele se dobra e eu enxergo o que seria o lado de dentro. Mesma coisa aqui, olha. Eu tenho um lado aparecendo e depois ele se dobrou de uma certa maneira e aparece um pedaço da cauda que estaria do outro lado. Então, a gente chegou a ver isso com as folhas. Na nossa aula número 5, a gente viu como é que as folhas se dobram. Então, aqui eu pego esse peixe aqui e coloco ele na vertical, ele vira uma folha, certo? E a hora que eu dobro essa folha, eu vejo o que seria o lado de trás, começou a aparecer aqui, e aí eu tenho o lado de dentro. Então, eu tenho dois lados sendo vistos ao mesmo tempo. O que seria o lado de fora e o lado de dentro. Com o peixe vai ser a mesma coisa, tá? A gente vai ter essas dobras também. O que a gente precisa perceber agora é, ele não se dobra em qualquer lugar. E o peixe também tem volume. Então, o peixe ele não vai se dobrar exatamente como uma folha, porque ele tem espaço interno, certo? Então, a gente tem que agora trabalhar com essa imagem aqui assim, olha. Como é que de algo que é uma folha, que é bidimensional, eu vou agora transformar em algo tridimensional. Então, nós vamos de novo pegar um papelzinho e nós vamos praticar isso. Vocês estão vendo que a receita é muito sofisticada, né? Eu vou usar essa folha aqui, plástica. Então, olha só. Vamos fazer como seria a nossa folha de árvore dobrada? A gente teria um triângulo assim, ó. Certo? E aqui a gente teria a parte de dentro. Lembrem que para eu achar esse lado de cá, eu tenho que imaginar como seria a dobra aqui assim, ó. Tá? Então, aqui a gente imagina como seria a dobra aqui dentro e a gente puxa, então, a continuação aqui para fora. Essa é a folha. E ela tem um ângulo bem agudo aqui assim, ó. Essa parte é mais reta e esse ângulo é bem agudo. É isso que dá a sensação de que algo bidimensional se dobrando. Então, vamos fazer bem levinho de novo isso daqui assim, ó. Vamos repetir isso daqui. Levinho agora. Nós vamos transformar isso em algo que tem volume. Tudo bem até aqui? Eu queria fazer junto, não queria que ninguém ficasse para trás. Conseguiram chegar aqui? Então, para eu transformar isso agora num volume, eu preciso arredondar isso aqui. Não. Isso aqui precisa arredondar. E esse canto aqui também vai precisar arredondar. Ó. Eu arredondo tudo. Ó. Então, eu dei volume aqui assim, ó. Certo? E agora eu posso melhorar ainda mais, fazendo aqui mais redondinho, ó. E acrescentando curvas. Podem ser bem levinhas aqui assim, ó. E eu começo a enxergar esse volume. Então, pode ser que alguns desenhos de peixes de vocês queiram fazer
essas linhas aqui de apoio, para vocês enxergarem como é que esse corpo está funcionando. Porque muitas vezes, olha só, se a gente vira assim, a gente já tem uma minhoca, né? Porque o peixe ele não vai se dobrar aqui na frente, tá? Mas supondo que aqui eu tenho um peixe, quando eu tenho essa sensação do volume, eu sei aonde que eu tenho que colocar a barbatana, sabe? A barbatana, ela vai ter que respeitar essa curva aqui assim. Ó, a barbatana também, vou fazer grande aqui, assim, ó. Bem exagerado para vocês verem. Aqui tem uma curva, ó. Para a gente ganhar a consciência de que esse é um objeto que vem para fora, ele não é reto. Então, tudo que a gente vai colocar, tudo que a gente vai imaginar, tudo que a gente está querendo aprender desse animal, a gente tem que sempre lembrar que ele tem um corpo, ó, que tem volume. Essas linhas aqui ajudam muito, ó. Tá bom? De novo, entender isso e vamos deixar agora de lado para a gente poder juntar. Já já nós vamos juntar isso tudo, mas antes eu quero mostrar uma coisa linda para você. Que é o seguinte, é aqui que entra o John Muir-Loss, tá? Isso eu não sabia, foi assistindo uma aula dele que eu aprendi. Então, passo para vocês, a gente é sempre, a nossa vida, a nossa tarefa é sempre ser um corredor, né, de bastão, assim, de corrida de bastão, que a gente vai até um lugar, depois passa o bastão para o outro. Então, eu recebi dele e estou passando para vocês. Quando a gente olha para um esqueleto de um peixe, a gente vê aqui, olha, nessa parte de baixo, essas vértebras que são duplas. E aqui dentro estão os órgãos vitais do peixe. Aqui para trás, as vértebras são únicas agora. Elas são singulares. Então, o peixe, ele pode se mexer mais aqui atrás do que aqui na frente. Aqui na frente tem mais substância, tem mais coisa, se torna menos maleável. Então, a gente vai ter peixes que vão se movimentar de maneira diferente de acordo com a distribuição das suas vértebras, dos seus órgãos internos. Então, as enguias, elas têm a possibilidade de se mover muito mais, porque os seus órgãos vitais estão aqui na frente, ó. Aqui atrás são órgãos elétricos, ó. Então, os órgãos estão aqui na frente, portanto, ela se mexe. Eu vou mostrar vídeos para vocês, porque eu fiquei tão encantada que eu fui olhar de verdade como é que isso acontece. Aqui são trutas. As trutas, elas têm os órgãos vitais ocupando muito mais Não estou te espaço. escutando. Só... Oi? Está com problema de som? Não, agora eu ouvi bem. Tá Desculpa. bom. Imagina, querida. Localiza, se alguém tiver em desespero, fala, tá bom? Então, aqui as trutas, olha só, elas têm os órgãos internos ocupando uma parte maior do seu corpo. Portanto, onde tem as vértebras únicas, é mais aqui para o final do peixe. Então, ele vai se movimentar mais com essa parte aqui do peixe. E quando a gente olha, então, olha aqui tem as fotos, né? Aqui, ó, tá? É mais essa parte final do peixe que se movimenta. Por isso que aquele desenho que eu falei, ó, não dá para ser a parte da frente do peixe, porque não tem peixe que vai se dobrar daquele jeito na frente, tá? Então, é a parte de trás que se dobra e vai se dobrar em lugares diferentes. Um tubarão, ele tem proporcionalmente os órgãos ocupando uma parte muito maior do corpo. Então, ele vai movimentar uma parte mais do final do seu corpo. Ele tem menos movimentação caudal. Tá bom? E eu queria mostrar isso para vocês, porque
Essa é a parte do nosso maravilhamento. Então, vamos agora lá para o YouTube. Eu preciso só achar aonde que está. Espera aí. Só um minutinho, para eu vir para cá e já colocar aqui, para poder... Opa, vamos começar com a enguia, tá bom? Deixa eu ver se agora está aqui. Vamos ver isso, chegou para vocês, né? O som não é importante, mas se tiver som vai aparecer. E a gente vai ver como é que uma enguia... Olha o tanto do corpo que mexe, porque os órgãos estão aqui na frente, ó. Essa parte toda aqui de trás é órgão elétrico. E olha o tanto que aparece de um lado e do outro dessa enguia, né? Olha só, um lado e outro aparecendo, sabe? Quanto que ela ficou? Muito bem. Nós vamos agora olhar para uma truta. Deixa eu só deixar aqui pronto. Tem um anúncio aqui aparecendo, deixa ele sair. Pronto. Então, vamos lá. Vamos olhar como é que uma truta se move. E a gente vai ver que a parte... Olha só como é mais limitado o movimento na frente. É só a parte de trás que está se movendo. Olha que bonito aqui. Então, qual é o lugar desse bicho que realmente pode fazer a torção? Olha só, essas posições todas que a gente viu, né? De frente, depois de 3/4. E olha só, viu essa dobradinha que o peixe deu aqui? Ó, tá? E reparem, olha, é a parte mais do peixe que se move. E a gente vai olhar agora um tubarão nadando, tá? Deixa eu preparar aqui. Just 10 years ago, I never imagined a shot like this could be captured by a citizen scientist standing on the shores of a California beach. But it's one of my favorite moments I captured this year of a great white shark from above. The following is a collection of my favorite moments of 2022, scenes that once again brought me to appreciate the beauty of these often misunderstood creatures. Olha só, é só a It's parte bem always the final, smallest ó, of details that só a remind parte me bem of the final beauty da of white cauda sharks. que mexe. In Southern California, I've become accustomed to finding sharks in large aggregations. But it's those moments when I find a single white shark in clear water, in shallow Percebe como o water, movimento? that may offer the Claro most que o corpo clues about move their way também, of isso life. tudo é água, né? And in the Mas vastness of the é ocean, mais sometimes, pinzinho if you're mesmo da lucky, you cauda can que capture a está lone shark movimentando para fazer reaching esse into peixe the sky. se mover. A white shark's né? iconic shadow on the Olha. seafloor can be described, among other things, as natural art.
It's in these shallow waters that white sharks Observe tend to be bem no most active, finalzinho, bem no finalzinho. whether it's digging into the seafloor for a ray or simply passing through a fever of rays. There is no denying that white sharks' daily lives Não é incrível? Eu achei demais ver isso. Eu não tinha a menor ideia. Quando a gente realmente perceber que, conforme a anatomia do peixe, ele vai poder se dobrar mais para frente ou mais para trás no seu corpo. Só isso já deixa o dia mais lindo, né? Já deixa a vida mais bonita. Enfim, vamos agora desenhar isso tudo que a gente viu. Então, vou fixar aqui minha mão. Deixa eu ver o que eu preciso ainda mostrar para vocês. E vamos lá para o PowerPoint. Então, aqui vocês já estão, a hora que vocês veem o tubarão, vocês já falam, ah, já sei, é só essa parte mais do final, que dobra. A gente vê esse outro peixe aqui, a gente fala, ah, tá, ele dobra, olha, tem mais parte dele que está podendo se contorcer, né? E aqui, então, o que a gente está querendo? A gente está querendo poder mostrar essas torções, onde a gente tem a vista de um lado e a vista do outro lado, como a gente tem aqui, por exemplo, tá? Então, eu tenho um peixe, em que eu vejo um pedaço e depois eu vejo outro pedaço. Então, a gente vai gastar a nossa energia agora, nessa nossa última parte da aula, para fazer um peixe em movimento. Só para vocês verem. Vou disponibilizar essas imagens, mas só para vocês verem quantas possibilidades a gente tem e quantos tipos diferentes de peixe também. E quando vocês veem uma torção desse tamanho aqui, vocês falam, ah, já sei, aqui não tem órgão vital. O órgão vital está aqui na parte da frente. Ok. Então, olha só. A gente vai trabalhar, da seguinte maneira. Eu vou tentar deixar essa imagem para vocês aqui. A minha pergunta é sempre como é que eu posso deixar a imagem e vocês, ao mesmo tempo, verem a minha mão. Se não for possível para vocês, aí eu desenho e vocês vão copiando aquilo que eu estou fazendo, tá? Mas o que é importante agora? O que é importante vocês saberem? A gente, deixa eu ver se eu consigo só aumentar um pouquinho mais aqui. Quais são as etapas para a gente fazer esse desenho agora? Nós vamos primeiro localizar qual que é a linha mestra. Qual é a linha que a gente enxerga o tempo todo? E isso vai variar se o peixe está... Se eu estou vendo ele de baixo ou se eu estou vendo ele de cima, ou se eu estou vendo ele de uma outra posição. Por exemplo, esse peixe eu tenho uma visão mais de cima dele. Então, a linha mestra, essa que começa aqui na pontinha do focinho desse peixe, e vai ininterrupta até o rabo, essa linha aqui de cima. No caso desse peixe que a gente vai desenhar juntos, é a linha de baixo, porque a linha de cima, olha, ela se interrompe aqui, ela acaba. Ela vai continuar lá do outro lado. É a linha de baixo que vai ininterrupta, faz a curvinha aqui e vai até o final. E o olho consegue fazer essa trajetória. Então, a primeira coisa é a gente localizar essa linha mestra. Depois, a gente vai localizar, se baseando nessa linha mestra, onde que está a linha que eu chamei de secundárias do corpo, né? Onde que está a linha de cima? Tem alguma outra linha importante que eu preciso achar aqui? A gente vai colocar. São as linhas do contorno. Depois a gente vai localizar a linha lateral do peixe, que é essa linha aqui, ó, mais escura. Todo peixe tem uma linha lateral. A gente vai marcar essa linha lateral e vai ver como ela aparece aqui, olha, esse escuro na cauda do peixe, essa linha lateral que chegou até a cauda. Aí a gente marca o local das barbatanas e a gente vai desenhar os detalhes, tá bom? Então, eu fiz aqui bem didático para vocês, olha. A primeira linha é essa linha mestra. Depois a gente vai colocar as linhas do contorno. Nós vamos fazer isso tudo juntos, tá? Mas só para vocês verem.
Tendo a linha mestra de apoio, a gente vai procurar onde é que estão as linhas secundárias. Aí a gente vai marcar a nossa linha, a linha lateral do peixe. Aí sim, a gente vai marcar onde estão as barbatanas e aonde que está a forma, então, final do peixe, tá? Só marquei aqui uma coisa importante, olha. A gente começa fazendo isso e aparece um peixe que tem uma forma de folha, tá vendo? Está faltando volume aqui. Uma coisa que pode ajudar é a gente não levar essa linha até o final. Vai depender de cada posição do peixe, tá bom? Mas se a gente interrompe aqui um pouquinho, olha, já dá a sensação que ele tem mais volume, ó. E que se eu deixo simplesmente ela seguir até o fim. Aí parece que é um papelzinho dobrado. Percebem a diferença? Daqui para cá. É esse localzinho aqui, esse mínimo detalhe que ajuda já esse peixe a dar para nós a sensação de que ele tem volume. E se precisar, vocês podem fazer aquelas linhas horizontais curvas de apoio, tá bom? Eu não fiz aqui, mas isso ajuda também. Então, vamos ver agora. Se a gente pega a imagem do peixe aqui, eu não aprendi a fazer isso ainda. Como é que eu posso deixar minha mão visível para vocês? Vocês conseguem enxergar? Está visível, Lu. Tá As duas visível? imagens. Tá Uhum. bom. Só Se que tiver você... muito... Oi. Não, tá tudo bem. É a gente que tem que arrastar a imagem. Tem uma possibilidade da gente arrastar a tela e aí fica compartilhado no mesmo tamanho. Entendi. Acho que aqui do ladinho, né, onde vocês têm aparece a caixinha com as imagens dos participantes, acho que ali em algum lugar tem algo que dá para puxar, né? Entre as duas imagens eu consegui aqui. Entre as duas Tá. imagens, tem dois risquinhos brancos, assim, aí você puxa e você consegue deixar do mesmo tamanho, uma maior, outra menor. É bem do lado da apresentação da imagem. Pois é, para mim aqui não está aparecendo, mas eu vou torcer para vocês conseguirem fazer, tá bom? Porque para mim não é tão importante, é mais importante para vocês. Deu certo aqui. Deu certo? Tá. Então, vamos tentar assim. Nós vamos começar fazendo. Então, olha, vocês vão olhar essa Eu não linha. consegui. Como é que faz, se alguém puder dar uma ajuda? Você consegue ver a minha mãozinha, mesmo que seja pequenininha? Ou não? A sua mão não está aparecendo, mas está aparecendo o papel, né? Agora, nesse momento. Isso. Se você está vendo o papel, já está bom. Tá, Mesmo agora que eu vi seja sua mão. pequenininho, tá bom? E depois eu mando essas imagens todas. Mas eu acho que mesmo pequenininho já dá para vocês acompanharem. Então, olha só, o que é importante? Vocês localizarem essa linha aqui assim. E agora tudo, gente, é mais ou menos. A gente não precisa fazer um xerox em uma foto. A gente quer pegar o gesto do peixe. Então, o que a gente vai fazer é isso, ó. Vamos achar esse gesto aqui. É isso que essa linha está fazendo, tá? E reparem como aqui é um pouco mais longo do que aqui embaixo, percebe? Tem uma distância entre o começo da linha e aonde ela termina, tem um espaço vazio. Então, mais ou menos a gente vai fazer isso aqui. Mais ou menos. Agora, nós vamos achar o que tem de contorno aqui que a gente pode colocar. Ou seja, vamos começar por essa linha aqui, ó, de cima. Reparem que aqui não é um bico, que aqui tem sobe um quadradinho um pouco, ó. Tá? E aqui a gente vai, então, colocar... Aqui tem bonito, ó, desse quadradinho aqui, assim. Ela desce um pouquinho, depois ela sobe, tá? Desce um pouquinho, depois sobe. E aqui, ela termina com essa parte aqui do peixe, ó. Desce um pouquinho mais aqui embaixo, tá? Como se ela encontrasse uma parede aqui, ó. É isso que a gente tem. Então, aqui eu tenho o lado, esse lado de cá.
o lado de fora do peixe, tá bom? E agora a gente vai trabalhar o que é o lado de dentro. Então, eu preciso imaginar onde é que essa linha aqui de cima, olha, essa linha de cima, ela continua aqui no rabo do peixe, como a gente fez com a folha. Então, eu tenho que imaginar como é que isso aqui está dobrando, então, como é que isso aqui dobra, eu posso fazer levinho, para saber mais ou menos onde que sai aqui, ó. E eu já vi que eu fiz essa linha aqui muito longa, muito menor. Eu vou diminuir um pouquinho, tá bom? Então, eu tenho aqui o peixe dobradinho, parece uma folha, né? Então, eu vou arredondar um pouco mais aqui. E eu vou dar uma quebradinha. Lembra que eu falei disso, ó? Eu vou dar uma quebradinha aqui no final. Isso já transforma essa sensação aqui, ó, de que era uma folha para algo que tem volume. Deu para entender isso? Sim. Tá, se alguém tiver em desespero, avise. E a próxima etapa é achar essa linha lateral do peixe. Então, é essa linha que está aqui, ó, essa linha escura, que eu também vou trabalhar com essa consciência. Eu chego até aqui, e agora eu imagino como é que ela fez a curva para ela aparecer ali no rabo do peixe, porque isso aqui, olha, é uma coisa só, tá? É uma linha única, que ela some aqui, e ela vai aparecer aqui atrás, ó. Então, eu tenho as linhas mais importantes desse bichinho aqui. Se alguém precisar, para ajudar a ter a sensação do volume, pode fazer bem levinho. Ó, bem levinho, umas curvinhas. Isso ajuda também, tá? Olha, essas curvinhas que vão fazendo assim. Aqui dá também, elas mostram para nós como é que os rabos se encaixam. Tem essa curva aqui, tá? E isso foi a parte mais difícil. Agora é fácil. Tudo bem para todo mundo? Tudo bem. Joia. Então, vocês podem ir se perguntando agora, não sai desenhando a barbatana, tá? Só marca, olha, tem uma que está aqui bem no finzinho, a barbatana dorsal, ó, ela está bem perto da parede aqui, ó, onde o peixe vira, tá? E ela é um pouco retinha, assim, só marca assim, mais ou menos, ó. Bem levinho, aqui tem uma. Aqui tem uma peitoral, está aqui mais embaixo, ó. A gente quase não enxerga, ela está em perspectiva, né? Então, aqui tem uma, e aqui tem outra. Aliás, essa peitoral veio aqui para baixo, aqui a gente tem uma outra que é assim, tá vendo? Tem sempre o peixe para sair da regra, né? Tem uma aqui, outra aqui, tem uma aqui, outra aqui. A gente tem aqui um pouquinho de uma ventral, tá vendo? Um cabelinho aqui embaixo. Oh, não, agora que eu entendi. Olha, são duas, a gente não saiu da regra não, bonitinho. Tá aqui, olha, a peitoral tá aqui, e aqui são as duas ventrais. Olha que coisa linda, eu não tinha reparado nisso antes. Como ele tá? A gente está vendo ele de baixo, eu consigo ver as duas ventrais aqui, ó, tem uma e a outra do outro lado. Ela apareceu aqui assim. E essa que está aparecendo aqui, ó, nesse movimentinho, nesse jeitinho aqui da curva, é a anal. Então, tem uma, está saindo aqui assim, ó. Que atrapalha um pouco a nossa vista, né? Dessa curva, mas aqui tem a anal, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, a dorsal lá atrás, peitoral, a gente tem as duas ventrais aqui assim, ó. Tem as duas peitorais, mas a outra peitoral eu não enxergo. As duas ventrais, a anal, que está aqui assim, ó. Tem um pedacinho dela aparecendo aqui atrás também, ó. Tá vendo? Tem uma dobrinha dela aqui assim. E a caudal, que é a cauda. E aí a gente olha direitinho qual é a forma dessa cauda, que a gente viu no encontro passado, que a cauda pode ter muitas formas, certo?
E aí, agora sim, a gente vai colocar todos os detalhes. Então, onde que está o opérculo, né? Ele está aqui perto da dorsal, aqui assim, ó, tá? Essa parte grande da cabeça que aparece. Então, a gente pode exagerar na cabeça. Olha que bonitinho esse olho. Acho que, será que eu consigo aumentar aqui? Ele tem um olhinho Não olhando sei para se foi baixo. só para mim que a mão travou. Ai, acho que foi para todo mundo. Porque eu estou vendo aqui na minha tela que ela está travada. Vamos torcer para ela voltar logo, tá? Sim. Acho que é o meu computador que deve ter dado algum problema. Opa! Voltou ou não? Não, será que não é o celular? Que é a imagem do celular? Não, o celular tá, acho que está bem. É o meu computador, às vezes, eu tenho aqui um pouco mais estabilidade da internet, sabe? Então, o que eu vou... deixa eu parar aqui. Ah, vocês não estão me vendo, né? Vocês não estão vendo a minha mão. Ixi, será que foi o celular mesmo? A gente vê a mão, mas está travada. A mão está travada, pois é. Mas eu não estou me enxergando aqui. Vocês estão vendo Para meu mim está rostinho, uma né? tela escura. Agora apareceu você. Apareceu a minha mão não está aparecendo. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pedir para vocês terem paciência, eu vou sair do celular e eu vou voltar com ele. Agora Vamos voltou. ver. Já voltou. Travou Já voltou. tudo? Não, voltou e sumiu. Cadê? Eu ou a mão? A hora que Não. você mexeu no celular, voltou o movimento da mão. Agora Tá. tá só a sua imagem Então, mesmo. isso. Então, agora eu vou voltar com o meu celular para a reunião. E está pedindo a senha, claro, porque nada é simples. Deixa eu achar a senha aqui. Pode ficar distante, diretar com o vídeo. Pronto, voltei, né? Sim. Eba! Tudo mexendo? Nossa, essa Certo. foi a primeira vez. Celular travar a primeira vez. Obrigada pela paciência. Então, olha, vamos aproveitar aqui que está grande. Tá? Vocês percebem que agora esses detalhes é que vão trazendo vida para o peixe, né? Mas é muito importante a gente poder pegar proporção, torção, a sensação do volume, né? Então, aqui, mais bonito, se eu faço, em vez de fazer reto aqui, eu tinha feito feio aqui essa barbatana, se eu faço ela um pouco curvinha, olha. Como é que ela sai aqui. Parece bobagem, mas é bonito, sabe? Porque a gente mostra que isso aqui está num objeto que é puro. Né? O opérculo, como é bonito se a gente não vai até o fim, se a gente faz desse jeito. Agora, eu queria mostrar para vocês a belezinha do olho, né? Eu parei aqui. Olha que bonitinho que é esse olhinho aqui, ele é meio para fora, né? Então, a gente pode fazer aqui, ó. Acha o local, de cada peixe vai variar. Então, vê direitinho onde que ele está, né? Em termos de mais para cima, mais para baixo. Aqui vocês veem que tem uma coisinha assim. Mostra que ele é um pouquinho para fora, né? E ele está, na verdade, aqui assim, ó, olhando para baixo. Vai saber se tem algum predador atrás dele, né? Então, deixa eu mostrar isso aqui mais para vocês. Então, aqui eu fiz a bolinha e depois aqui, ó, tem algo mostrando essa partezinha aqui de trás, né? Ele é protuberante. E aqui é que está o olhinho olhando ali para baixo. Esses detalhezinhos agora vão deixando bem vivo.
E a nossa boca. Então, olha só. Tem esse bico aqui assim. E essa boca que vai, ó, para baixo, tá? Aqui ficou um pouco quadrado demais. E aqui eu tenho essa boca que faz assim. E olha que bonitinho, aquilo que a gente conversou. Quando a gente abre a boca do peixe, parece que faz Shazam. Parece que ele se torna vivo, assim. E aí a gente pode fazer, né? Umas texturinhas aqui para o que é barbatana, aquilo que a gente consegue enxergar. E aí, bonito, se a gente tem uma parte iluminada, a gente pode... vou diminuir aqui um pouquinho. Fazer mais leve. Se a gente tem uma parte mais escura, né? Então, aqui, a parte de cima do peixe é mais... Está recebendo luz. Aqui embaixo tem mais sombra. Então, eu posso... Só com a linha, né? Ó, fazer mais escuro embaixo. Fazer mais leve em cima. Isso tudo traz beleza para o nosso desenho. Se quiser colocar sombras um pouquinho, se quiser colocar mais detalhes, tá? Agora o enfeite. Os detalhes depois são só alegria, mas o gesto primeiro é pegar o jeito da torção, proporção, entender o que a gente está vendo, entender por que o peixe está dobrando aqui, é aqui que ele pode dobrar, porque é aqui que a espinha dorsal se tornou única, porque aqui não tem órgão, não dá para o peixe dobrar aqui na frente. Certo? Conseguiram? Sim. Tudo, né? E aqui, eu queria pedir para a gente voltar, então, para aquele nosso... Lembra? Nosso rascunho que a gente fez lá no começo da aula? As nossas lemniscatas. Então, escolham uma. E agora, com essa vivência que vocês tiveram, transformem essas linhas todas. Deixa eu achar onde está aquela. Ah, essa é a minha. Agora, escolham uma para transformar num peixe. Tá? Um peixe qualquer da cabeça de vocês. A gente fez uma cópia agora. Vocês podem ser criadores de peixe. Né? Então, lembrar. Em geral, eles têm uma parte que é um pouquinho mais afunilada. Tem peixe que tem tudo redondo? Tem. Mas a gente vai pegar o peixe meio arquetípico, tá? Então, a gente afunila um pouquinho aqui, assim. A gente entende como é que essa dobra agora está sendo feita. Então, tem algo que dobrou aqui assim. E essa parte do rabo, ela está fazer menor do que essa aqui assim, tá? A torção meio... Não vou levar isso até o final, deixa aqui um pouco aberto, ó, para trazer volume. Marco onde eu quero o opérculo. Olha só, esse peixe, essa parte aqui, ó, está mais perto de mim, né? Ele está indo para lá, então eu posso diminuir um pouco mais a cabeça, ó. Percebe como agora a gente está juntando todas as informações? Tudo que a gente trabalhou nessa aula serve para a gente fazer esses ajustes. Eu tinha marcado aqui porque eu adoro fazer o opérculo, acho tão lindo. Aí que veio, por que cai a ficha? Escuta, mas ele está indo para lá, tem perspectiva. Então, aqui, ó, a gente pode exagerar. Eu posso aumentar esse rabo para cá, ó. Fazer ele grandão. Olha como já mudou essa sensação. Às vezes é bom a gente errar para a gente perceber quando a gente corrige. Olha como ele ganhou muito mais perspectiva. Eu posso colocar aqui o olho. A boca é só um pedacinho, porque está em perspectiva. Não estou vendo muito dessa boca. Vou localizar agora linhas importantes. Então, eu vou ver se essa minha linha, né, se eu quero essa linha dorsal,
aqui, ou se eu quero virar ela um pouquinho, acho que tem que ser aqui mesmo, porque é onde está dobrando, fazendo a dobra. Então, é aqui que vai estar a minha barbatana dorsal. Eu não posso colocar em outro lugar. Eu preciso achar um pouquinho, ter uma ideia de onde que estaria essa linha lateral do peixe. A gente vai ter barbatana que está em cima, que está embaixo. Aqui, como é o nosso peixe arquetipo, que a gente está inventando, ó, posso colocar uma barbatana aqui assim. Com essa forma. Vou colocar aqui a ventral. Posso colocar um pedacinho da ventral do outro lado ali, ó. Então, eu tenho uma aqui e a outra desse ladinho aqui, que eu estou enxergando um pedacinho. Vou colocar a minha barbatana anal. E aqui eu posso, então, colocar minha cauda, tá? Esse gesto de torcer, assim. Eu estou vendo esse lado aqui e o rabo, estou vendo o outro lado. Tá aqui, ó. E aí isso tem que ser uma brincadeira que a gente faz a toda hora, sabe? Façam essas lemniscatas todas e comecem a brincar de encontrar peixes. Porque agora é a repetição que vai trazer domínio, certo? Não existe domínio sem repetição. Dá para fazer com giz e carvão, a gente pode usar um giz azul para fazer água. Então, esse aqui eu comecei primeiro com o giz azul, só fazendo um fundo. Depois a gente faz linhas. Estão vendo linhas aqui que depois eu apaguei, porque eu acabei escolhendo essa daqui. A gente pode usar também papel. Aqui é um craft, né? Olha, papel de rascunho mesmo, coisa que era de outro assunto. E a gente usa só para rabiscar. O carvão e o giz, eles são interessantes, olha só. Porque a gente pode fazer o seguinte. Dá tempo de eu mostrar para vocês. A gente começa do mesmo jeito. Brincando com as lemniscatas, de tudo que é jeito. E eu posso ir sobrepondo assim, ó. E aquilo que eu não gosto, eu posso apagar, sabe? E deixar como algo interessante no fundo. E depois me ajuda no fundo. Então, eu posso ter um peixe aqui assim agora, ó. Com essa, gostei disso aqui assim. E aí eu vou fazendo esse processo todo de novo, ó. Vou fazer, olha, talvez visto mais de cima. Proporção aqui. Porque o que a gente fez, esses estudos, eles são importantes, eles são o caminho, mas uma hora isso tem que entrar dentro da gente, para a gente poder depois ser capaz de criar também. Quem é professor, isso é na veia, né? Artista também. Tá? E perceber se a gente quer colocar, às vezes, linhas de apoio para ajudar o observador, né? Então, faço. E posso, o legal do papel de um papel com uma certa tonalidade, é essa beleza de poder depois trabalhar com o branco também, né? O branco é muito, muito, muito bonito. Então, a possibilidade de... E a gente pode ter essa coisa assim bem solta depois. Então, o objetivo é estudar, saber e depois se soltar. Volta, estuda de novo, vai para aquilo que é mais duro, para a forma, entende como é que o bicho funciona, como é que ele dobra, como é que é a anatomia, e aí solta de novo. Tem que ser um respirar entre aquilo que é o estudo e depois aquilo que é o resultado. Então, tudo isso que a gente fez, né? Muito importante. Ir para aquilo que é o peixinho lá no museu
morto, entender a questão das vértebras, entender como é que dobra, fazer cópia, né? Isso que a gente fala, a imitação, ela é ótima. O ser humano, ele só aprende, só vai para frente se ele imita e se ele repete. Não existe outra. Então, aqui é um estudo, tinha lá um peixe que eu estava copiando, entendendo como é que funcionava, como é que dobrava. Esse agora é um feito livre, a partir de linhas soltas. Então, essas duas possibilidades têm que ser viáveis. Bom? Deu certo? Bonito, né? Esse Sim. mundo dos peixes. Nossa. Quem será que desenhou o peixe e pintou, né? Quem será, né? Que começou. Quem será que inventou essa sabedoria toda? Nossa, adorei. Agora é praticar, né? Agora é praticar. Praticar. Agora é praticar. E olha só, em abril eu não vou conseguir fazer o encontro. Eu vou estar viajando. Então, a gente vai se encontrar só em maio. Então, vocês têm bastante tempo para olhar a aula 18 e 19 e fazer dos peixes, assim, grandes amigos. E tá o tempo todo rabiscando. E aí começa até a ficar perigoso, sabe? Porque a gente começa a olhar para o céu e ver peixe, começa a olhar para o chão e ver peixe, porque a gente começa a desenhar peixe. Tem as nuvenzinhas de as peixe. nuvens, rabiscos no chão, a gente começa a ver forma de peixe. Mas aí a gente é louco tudo junto, tá tudo certo. Né? A gente tem a tribo dos louquinhos. Então, A a gente vira o primeira Exo, né? coisa é se apaixonar. Depois tudo vai. Então, Esse grupo do Facebook que você falou, qual é? A gente pode participar? deve participar. Todo mundo que tem Facebook, vai lá. Vocês têm que, olha, como é que faz? Vocês têm que me procurar. Eu sou Pena Leve. Vocês me procuram e falam, por favor, me acrescenta no Facebook. Se a gente não for amigo no Facebook, a gente tem que virar amigo para eu poder convidar você. Se a gente já for, é automático, eu mando o convite, tá bom? Porque lá fica registrado tudo, todos os links para entrar nas aulas, todas as imagens, tá? Então, assim, é um repertório. E o Facebook foi escolhido porque é a única plataforma em que eu consigo deixar tudo registrado e todo mundo que entra tem acesso àquilo que já foi. Ah, que legal. Tá E bom? uma coisa, Então, tem grupo de WhatsApp? não, eu não dou conta de ter um grupo desse coisa. WhatsApp, porque o WhatsApp já é uma ferramenta de trabalho, Sim, então eu não consigo. Mas olha, eu não sou esperta no Facebook, mas eu estou melhorando. Então, quando vocês me mandam mensagem por lá, eu respondo. Às vezes demora 1, 2 dias, mas eu respondo. Bom? Tá, então a gente agora se vê em maio. Em maio, tá bom? Eu imagino que todos vocês tenham recebido meu e-mail com as datas todas, mas quem não recebeu, não se preocupa, porque está lá no Facebook também. Eu ponho de novo, hoje mesmo, eu ponho de novo, todas as datas, tá bom? E todo mundo que está aqui, se quiser ir lá para o Facebook, vai, porque aí tem realmente acesso ao material, tá? E aqui eu vou colocar, alguém pediu agora, o nome desse autor, né? Esse é um ser extraordinário, deixa eu achar ele aqui, peraí, claro, eu apertei tudo errado. Então, tá aqui. John Ewart Ross. Ele tem muitas aulas em inglês, claro, né? Ele tem muitas aulas, muito material, ele tem livros. E, assim, eu tenho uma gratidão imensa por esse ser, porque é mais uma pessoa que está junto com a gente, ou aliás, né, vamos ser mais humildes, mais uma pessoa inspirando a gente, que me coloca, né, nessa posição em que, se eu me apaixono pela natureza, eu me torno um guardião da natureza.
Então, para quem trabalha com outro ser aqui, quem é professor, quem tem filho, quem é terapeuta, a gente tem essa tarefa de fazer com que aqueles seres que estão sob os nossos cuidados se apaixonem pela natureza. Primeiro porque cura, a arte cura, a natureza cura. Esse mundo maluco que a gente faz, ele cura. E depois porque é maravilhoso, porque amor é tudo de bom. E sem amar, a gente não quer salvar nada, é pelo amor que a gente salva, pelo amor que a gente cuida. E não é só que lindo, vou usar isso, né? A nossa mentalidade como sociedade de hoje é como é que eu posso usar a natureza. E a gente tem que fazer essa mudança, como é que eu posso cuidar da natureza. Porque ela cuida de mim. Se eu não cuidar dela, daqui a pouco nada mais funciona. E a arte é uma maneira da gente fazer isso através do amor. Por isso que eu acho que é fundamental que a gente tenha trabalhos nesse sentido, sabe? Da gente levar a arte para o mundo. Então, eu agradeço de novo demais a presença de vocês, porque o que eu faço só tem sentido se tem gente recebendo. Então, a doação é dos dois lados. Toda vez que vocês estão aqui comigo, vocês estão falando, legal, vale a pena, Lu, faz, continua fazendo. Então, muito, muito, muito obrigada. Obrigada à Associação Sagres pela parceria também. Eu vou parar a gravação e se a gente precisar conversar, a gente continua, tá bom?